Gente. O Galo perdeu pro Deportes Iquique. O Galo perdeu por 3-2 para o Deportes Iquique na Copa Sul-Americana. É uma derrota que os jogadores do Atlético vão sentir, claro. Vem de uma vitória minúscula, 1-0 contra o Juventude. Uma sequência muito difícil. A sensação de abatimento dos jogadores do Galo numa sequência recente aí sem vencer. Que essa vitória contra o Juventude parecia que ia virar a chave pro Galo. Só que não aconteceu não. Hoje o Galo até fez 1-0, mas tomou 3-1. Chegou a estar perdendo por 3-1 pro Iquique no Chile. E aí toma para si a responsabilidade de se classificar como primeiro do grupo nos 2 jogos que vai ter em casa. Sei lá o que vai acontecer com o time peruano, o time venezuelano aí. Deu a sorte de cair num grupo muito ruim para poder desperdiçar tempo nessa Sul-Americana. Sensação que dá é essa: o Galo tá perdendo, tá desperdiçando o que poderia ter construído nessa primeira parte de temporada com essa pausa pro Super Mundial. Eu já tô começando a ficar preocupado de quem vai comandar essas oportunidades de mercado quando elas chegarem. Será que o Cuca vai resistir a tudo isso que tá acontecendo? Eu não acho que é o culpado não, tá? Já vem falando isso há 2 temporadas. Pra mim o planejamento do Atlético é errado em termos de elenco. É errado pelo menos, é incoerente com o discurso. Mas enfim, tá aí. Um vexame, uma vergonha, 3-2 pro Iquique. Fora de casa, Vinícius Andrade, Daniel Seabra. O Atlético perde para o Iquique na Copa Sul-Americana. Não dá nem pra dizer que se complica, né? Porque tava numa situação confortável. O grupo é tão ruim que nem isso aconteceu com essa derrota. Não se complica, Pedro, porque tá na liderança ainda, né? Tá com 5 pontos. Vai ter o jogo do Caracas com o Cienciano. Vai perder uma posição hoje, independentemente de qualquer do resultado. forma, né? Uma posição perde. Porque se der empate, o Caracas passa. Se o Caracas vencer, passa. E se o Cienciano passa também. Então, de qualquer forma, o Galo vai cair pelo menos para 2º lugar. Vai cair para 2º lugar hoje, né? Isso, oficialmente. Então, a questão, Pedro, não é nem o que a gente... Se o Cienciano ganhar, ele vai a 6, né? Então, já passa o Atlético. Mas se empatar, ele fica com 4. Aí Mas o Caracas passa, né? E ele vai ficar na zona de playoff, então. De qualquer forma, o Galo fica em 2º. O Atlético termina a rodada em 2º lugar. Poderia estar terminando hoje com 8 pontos. 8 pontos, assim, contabilizando essa vitória de hoje, né? Se fosse o caso. Fora o que deixou de 2 pontos lá no Caracas também, 2 pontos lá no Cienciano. Vou te falar, viu? É uma campanha ruim. Uma campanha muito ruim do Atlético. E não só pelos resultados. A gente sabe que é difícil, competição sul-americana, logística, viagem, blá 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 e tal. E com os desfalques principalmente também. O problema não é esse. O problema é o que o Atlético tá jogando. Hoje foi um negócio vergonhoso. Vergonhoso. O Atlético conseguiu perder de um time que, na minha opinião, é semi-amador. Um time que, como eu falei, vai chegar aqui no Campeonato Mineiro, vai brigar aqui para não cair. E o Galo conseguiu perder para esse time de virada. E o time jogando, botando o Atlético na roda ali aos 45 do segundo tempo. E dando pique, e dando carrinho. E o Galo assistindo e parecendo que, vamos deixar o pau quebrar aí, tá tudo certo. Depois vai ter 2 jogos em casa, a gente vence isso aí e tal. Sinceramente, olha, vergonhosa a partida do Atlético hoje, viu, Pedro? 9 da noite aqui na Jornada do Tempo Esportes. Vinícius Andrade. Vamos lá, né, Pedro? É duro. Falar o quê, né? Porque o Atlético protagonizou hoje um dos maiores vexames da sua história. Ainda que não renda uma desclassificação, porque não era um jogo eliminatório, mas o Atlético atuou diante de uma equipe que, ao meu ver, passaria aperto no Campeonato Mineiro, de um time que poupou vários titulares para o jogo de hoje. É o mistão do Iquique, que está priorizando o campeonato chileno. E hoje eu não me sinto confortável para falar sobre limitação do elenco para justificar o que o Atlético fez hoje. Porque diante de todas as limitações que são, sim, justas e que elas realmente são... as críticas, elas precisam ser feitas à diretoria, mas, meu amigo, o elenco do Atlético ele é infinitamente superior ao do Iquique. E hoje tinha totais condições de vencer com o time que foi escalado.
Então hoje eu coloco muito, mas muito na conta do Cuca de ter mandado a campo um time desorganizado. Você tomar 3 gols por Iquique não tem lógica, não tem lógica. Então hoje vai na conta do Cuca, na conta dos jogadores que, independente se é Sul-Americana, se é Campeonato Mineiro, não importa a competição. Vocês estão vestindo a camisa do Atlético. Tem que honrar, tem que ter mais atitude, tem que ter mais vibração no jogo, tem que entrar mais ligado, mais concentrado. Os gols que o Atlético toma, eles são recorrentes. Todo cruzamento na área do Atlético é um desespero. Ninguém consegue afastar. O Galo tomou 2 gols para o Maringá. O Atlético tomou 2 gols para o Mirassol. E tomou 3 gols para o Iquique. Para o poderoso Iquique. Que tem os méritos, tem todo... a gente merece... A gente tem que dar aqui o respeito ao Iquique. Mas que tá numa prateleira que não se compara do Atlético. Então, Pedro, acho que a decepção é muito grande. O Atlético coloca uma pressão sobre ele gigantesca, porque vai ter agora a reinauguração da Arena MRV e o torcedor não sabe qual time esperar, né? Não tem confiança mais nesse time. Todas as vezes que o elenco foi solicitado, ele decepcionou contra equipes que são inferiores a ele. Hoje foi, para mim, a maior vergonha da temporada e uma das maiores da história do Atlético. Bom, muitas mensagens aqui, você participa com a gente no chat do YouTube. Alaur Faria, Wagner Luiz falando que o Galo classifica com 11 pontos. Galo fez ilusão em 2024, chegar na final das 2 Copas. É a mensagem do Botacílio. 3 gols, meu Deus. Vander Martins questionando aqui na nossa live também. Ô Seabra, onde está o erro, hein? É na escalação? É em quem escala? Pedro, o erro pode ser dividido geral, né? Geral, porque... Fala assim, hoje, essa derrota pro Iquique hoje. Hoje, especificamente, eu coloco muito mais na conta de quem entrou em campo também. E do Cuca, que o time é uma zona, né? O time do Atlético tem nada, não mostra nada. Tá treinando, não tá treinando? O que tá acontecendo? Porque, tá jogando muito. Beleza, mas e aí? Não tem nada. O time não tem absolutamente nada. Não é um coletivo, não é nada. É uma bagunça. Você joga a camisa pra cima, quem pegar vai. O Atlético tá parecendo isso. Tem treinador? Tem algum esquema? Então, e quem entra em campo, e aí a gente vai para os jogadores especificamente, como o Vini falou, eu já tenho falado também isso, o Atlético precisa, vira um clichê, porque a gente fica falando, tem que mudar de postura, mas tem, porque os caras estão nem aí. O Atlético tá nem aí, o Atlético tá jogando contra o Caracas na Venezuela e tô nem aí, toca a bola e daqui a pouco, se der, deu, se não der, tá tudo certo. E aí pega um time igual esse. A questão não é o resultado. Volto a dizer, não é empatar, não é perder, isso aí faz parte do futebol. Vai jogar uma competição sul-americana, todo mundo tá passando aperto. Agora, pra você ver, na Libertadores, o Palmeiras vai lá, passa aperto e faz o quê? Ganha de 1-0, ganha de 2-1, mas ganha o jogo. E batalha, e luta, e corre atrás. O Atlético tá nem aí, velho. Os caras estão nem aí. Os caras parecem que ganhar, ganhou, não ganhar também, dane-se. E depois decide em casa, e vai classificar mesmo. Não tem vontade no time. Você não vê um time com determinação, com garra, coisa que o Iquique mostrou. Se a gente fizer aqui um cara a cara aqui, um X aqui, um contra o outro, o Atlético é infinitamente superior ao time do Iquique. Agora, como é que o Iquique ganha o jogo? É dando carrinho, é botando a bunda no chão, é sujando o uniforme, é dando bico pra cima. E o Atlético fez o que hoje? Quem do Atlético deu um carrinho hoje? Quem foi lá dividir uma bola? O Coelho entrou e até tentou alguma coisa. Mas aí já tava na reta final. Agora o resto, esse bando que entrou em campo aí, os caras estão nem aí. Os caras tocam a bola, perdeu a bola aqui, putz, e aí, perdeu, como é que faz e tal. Tomou um gol, pois é, tomou o gol e tal. A impressão que passa é que os caras estão nem aí. A impressão que passa é que o Atlético foi passear no Chile, foi lá no free shop, comprou meia dúzia de coisas. Tem o jogo, pois é, tem o jogo, vão lá cumprir essa tabela aí. Isso aí, você que é vocalista, Pedro, a gente fala que é matar cachê, né? Foi lá, matou o cachê. O Atlético foi lá matar o cachê. Correu lá, fez o que tinha que fazer lá, jogou, ganhou, perdeu, tá tudo certo, depois a gente resolve, foi no free shop, comprou meia dúzia de coisa, todo mundo mascaradinho, bacaninha, tênis e tal, volta, pega o avião e seja o que Deus quiser. A impressão que tá passando é que o Atlético tá nem aí pra nada, sinceramente. É verdade, 9h06. Essa falta de brio, né, essa falta de... o que o Seabra fala de motivação aparente nos jogadores... A gente tem visto cada vez menos
entre esses jogadores que chegaram há pouco tempo. Eu tenho a sensação que o Fausto Vera, ele, demonstra uma indiferença. Tenho a sensação que o Gustavo Scarpa pouco sente quando esses passes esquisitos saem aí totalmente errados, como às vezes acontece. Enfim, a sensação de que, com exceção do Coelho, a turma tá pouco se lixando pra dar esse carrinho, pra sujar o uniforme, como o Seabra falou. Dá nome aos bois também, porque esses jogadores estão numa posição muito confortável, né? A gente fica batendo no elenco, batendo na diretoria o tempo todo, batendo às vezes até no Cuca. Eu acho que todos eles têm a culpa, como o próprio Seabra falou aqui. A culpa tá distribuída nesse momento entre os elementos que moldam esse Atlético de 2025. Mas o que os jogadores estão deixando de mostrar em campo é algo impressionante, viu, Vini? Eu achei também, assim, um salto alto do Atlético hoje. Ele sabia que o adversário era fraco, porque enfrentou aqui no Mineirão e venceu por 4-0, sem fazer esforço. Chega no jogo de hoje, você faz 1-0, e aí o Atlético desrespeitou o jogo. O Atlético desrespeitou o futebol, porque ele simplesmente tirou o pé e falou, vamos aqui cozinhar o jogo, porque nós vamos ganhar pela nossa camisa, pela nossa qualidade técnica. Não precisa jogar. Deixou de competir, deixou de marcar, deixou de jogar. E aí o Iquique, em uma bola, ele vai e empata o jogo. E aí no segundo tempo já faz outro gol e começa a ganhar confiança. Ele percebe que a defesa do Atlético é frágil, aí casa com a falta de competitividade que a gente tem visto em vários jogos, que é inadmissível. O mínimo que a gente espera do time do Atlético, seja com o time completo ou misto, é que seja competitivo, pelo menos igual ao adversário, e não é isso que nós temos visto. Casa com a falta de competitividade e com a falta de organização. Aí a falta de organização eu coloco 100% na conta do Cuca, porque ele sabe que ele não pode contar com o Lianco para hoje. Ele já sabe disso. E aí a defesa do Atlético, ela é muito, muito frágil, é recorrente. Os adversários precisam de muito pouco para fazer muitos gols. O Maringá chega na defesa do Atlético, faz gol. O Mirassol chega, faz gol. Hoje o Iquique fez 3 gols. Um time que o Atlético fez 4-0 aqui, sem colocar o pé, hoje conseguiu tomar 3 gols. Então, Pedro, hoje tem que ser um marco para a temporada do Galo. Ou vai continuar nessa mesmice, ou vai continuar fazendo raiva e o torcedor já pode ser avisado disso, né? Porque aí não precisa gastar dinheiro com ingresso, já poupa o torcedor de passar muita raiva, ou faz uma reviravolta ali interna no clube, de chacoalhar, de falar assim, olha, a gente quer mostrar algo diferente, porque se continuar nessa mesmice aí, acabou o ano, 2025 acabou agora. Aqui, você quer saber do mais? Vai se classificar. Com toda essa porcaria de futebol aí que nós vimos, que nós estamos falando aqui, com esse futebolzinho patético, olha aí a tabela aí, ó, o Atlético vai passar para segunda, provavelmente vai ganhar do Caracas, provavelmente vai ganhar do Cienciano e vai se classificar, porque o grupo do Atlético é esse aí. Agora, a questão não é só o agora, não. E aí, e depois? Aí a gente estava falando antes de começar o jogo. Vai pegar o quê? Um Flamengo? Vai pegar alguém aí que vem da Libertadores e tal, se classificar em segundo, se classificar em primeiro também. Vai pegar alguém aí, provavelmente uma bambala aí pra frente também, deve acabar passando. Com esse futebol que o Atlético tá indo pro gasto aí, vai acabar passando. Agora a questão é, esse futebolzinho do Atlético vai até onde? Vai pegar, quando pegar um time, eu ia dizer um negócio aqui, mas é melhor nem... Quando pegar um time mais forte, vamos dizer assim, aí vai acontecer o que com o Atlético? Com esse futebolzinho ridículo que nós estamos vendo aí. Olha, sinceramente é um negócio assim, vai se classificar, vai. O torcedor vai passar raiva, vai, porque vai jogar mal, mas vai se classificar. E vamos ver até onde que vai desse jeito aí, né? E meio do ano tá aí, vamos ver se contrata, se vende, porque cada hora a gente ouve uma coisa também, né? Tem que contratar, mas também tem que pagar um jogador que você contratou e ainda não pagou. Então assim, o Atlético vive esses dilemas também, né, Seabra? Porque com um novo modelo de gestão, com a SAF, a única coisa que a gente não esperava é que sofresse para pagar os clubes que você contratou jogadores, para pagar salário, e até isso a gente tem visto acontecer no Atlético, que se diz, né, um novo exemplo de gestão, de organização, de governança, mas também tem passado seus apertos.